Jornal em Foque. Apoio Miramar Empreendimentos Imobiliários. Inovando o futuro. Unisanta, Universidade do Grupo de Excelência do MEC. Boc News, o jornal gostoso de ler e bom de negócios. Olá, bom dia. Começa agora pela Santa Cecília TV ao vivo uma nova edição do Jornal em Foque. E nesta terça-feira, dia 10 de dezembro, nós estamos recebendo com muito prazer o deputado federal, presidente estadual do Partido Socialista Brasileiro, Márcio França, e o colega jornalista, consultor econômico e ex-secretário de Finanças da Prefeitura de Santos, Rodolfo Amaral. Vamos agora às manchetes de hoje de jornais e sites com a colega jornalista Paula Paparelli. Bom dia, Paula. Bom dia, Chico. Bom dia a todos. O jornal A Tribuna traz a manchete: Cubatão cobra mais segurança. Na Folha de São Paulo, lista de propina de fiscal cita construtoras e hospitais. No Estadão, lista de propina do ISS tem shopping e grandes empresas. No Santa Portal, dupla é presa acusada pela morte de turista de Diadema na rodovia. No site do Boc News, Copa 2014, Santos também acolhe Costa Rica para a Copa. No G1 Santos e região, pai fala sobre a dor pela ausência da filha Graziele. E no portal da UOL, carro popular deve ficar até 9,6% mais caro a partir de janeiro. Chico. 8 horas e 7 minutos, este é o Jornal em Foque pela Santa Cecília TV ao vivo. Muito bem. E uma pesquisa qualitativa deve indicar o caminho a ser seguido pelo Partido Socialista Brasileiro na sucessão paulista. Se o da candidatura própria ou se de aliança com o PSDB e com o governador Geraldo Alckmin. Se essa possibilidade se confirmar, tudo indica que o PSB lance o candidato a vice-governador na chapa de Alckmin. E nesse caso, o mais cotado é o nosso convidado de hoje, o deputado federal Márcio França, que foi, inclusive, secretário de Turismo do Estado de São Paulo. No entanto, se vingar a outra possibilidade, a da candidatura própria, os integrantes da Rede Sustentabilidade defendem o lançamento do deputado Walter Feldman, que, aliás, já foi tucano. Mas há setores do próprio PSDB, setores históricos, que defendem também a candidatura própria. E esse setor é liderado pela ex-prefeita da capital, Luísa Erundina. No programa de hoje, o deputado Márcio França, que preside o PSB em São Paulo, vai falar sobre todas essas questões, entre outros temas políticos e econômicos relevantes. Mas tudo isso vocês acompanham assim que a Paula Paparelli informar a previsão do tempo e o movimento de estradas e balsas para hoje. Paula. A previsão para essa terça-feira é de chuva em quase todo o país. O tempo fica nublado e varia com aberturas de sol e pancadas de chuva a qualquer hora do dia. A temperatura fica entre os 24 e 31 graus no Guarujá e as ondas podem chegar a no máximo meio metro nas praias da região. Vamos agora às informações das estradas. Trânsito na chegada a São Paulo, no trecho entre os quilômetros 13 e 10 pela Anchieta. O sistema Anchieta Imigrantes opera no esquema 5x5. As pistas norte seguem sentido São Paulo e as pistas sul sentido litoral. As rodovias Padre Manuel da Nóbrega e Cônego Domênico Rangoni têm trânsito normal até o momento. E as balsas? A travessia entre Santos e Guarujá opera com 5 embarcações. O tempo de espera é de 8 minutos em ambos os lados. Guarujá e Bertioga opera com uma embarcação com 1 hora de espera. E você pode participar do programa pelas redes sociais. Envie sua pergunta pelo Facebook e Twitter, através do Enfoque Jornal, ou por e-mail je@enfoquecom.com.br. Lembrando que você pode assistir o jornal ao vivo através do site Santa Portal, ou acesse o nosso canal youtube.com/enfoquejornal. A reapresentação do programa vai ao ar hoje, às 5 horas da tarde. Chico. 8 horas e 9 minutos, este é o Jornal em Foque pela Santa Cecília TV ao vivo. Nós vamos agora para um rápido intervalo comercial e na volta vamos entrevistar o deputado federal e presidente estadual do Partido Socialista Brasileiro, Márcio França. Voltamos já. Um pedacinho da França agora ilumina Santos. Deixe que ele ilumine sua vida. Ville de France, do Grupo Mendes. Mais um sucesso pronto para morar.
espaço, conforto e requinte para você viver todo o charme europeu, com o melhor clima tropical e uma vista livre para o mar. Ville de France, o estilo das vilas europeias em plena cidade de Santos. Venha conhecer. Atenção universitários, faça já a sua transferência para a Universidade Santa Cecília, Unisanta. São 33 cursos de graduação presenciais e à distância nas áreas de exatas, humanas, biológicas e saúde. Aproveite para ter acesso ao melhor ensino com 25% de desconto na mensalidade. Faça parte da geração Unisanta e tenha orgulho de dizer: eu sou do Santa. Informações 32027101 ou www.unisanta.br. O Jornal Boc News está mais perto de você. O semanário que tem na credibilidade a sua marca registrada está disponível em todas as bancas da Baixada Santista. É isso mesmo. Nas 9 cidades da região, você encontra opinião com credibilidade e informação de qualidade sempre aos finais de semana. E o melhor, pelo valor de apenas uma moeda. Peça o Boc News ao seu jornaleiro. Jornal Boc News, gostoso de ler e bom de negócios. Muito bem, estamos de volta com o Jornal em Foque desta terça-feira, dia 10 de dezembro, e hoje recebendo com muito prazer o deputado federal Márcio França, do PSB, e o colega jornalista, consultor econômico e ex-secretário de Finanças da Prefeitura de Santos, Rodolfo Amaral. E agora vamos ver o VT, a reportagem do programa de hoje. Paulo. Depois de um fim de semana marcado pela violência na Baixada Santista, a polícia investiga a morte de 2 turistas durante tentativas de assalto. 2 suspeitos estão presos. É o que vamos acompanhar na reportagem de Mariana Rio. No Palácio da Polícia, hoje à tarde, o delegado responsável pela DIG, Delegacia de Investigações Gerais, Luiz Henrique Artacho, concedeu uma entrevista coletiva. Disse que os acusados podem estar envolvidos nos 2 crimes. Não descarto. Como o modus operandi é assemelhado e a área pode ter sido. Então, o que eu faço? É exatamente esse confronto. Tá? Mas eu dizer agora, nesse momento, são os autores, é prematuro. O corpo do canadense Dean William Thyssen, morto no sábado na rodovia Anchieta, próximo a Cubatão, continua no IML de Santos esperando liberação da família e do consulado do Canadá. O empresário veio com um amigo passar o fim de semana na região e foi assaltado e morto na volta para a capital. No domingo, o turista de Diadema foi assassinado na rodovia Padre Manuel da Nóbrega, próximo a São Vicente. Ednelson de Barros, de 27 anos, estava com a família e procurava uma casa na região para passar o Réveillon. Além da ousadia deles estar cada vez maior, há o problema deles estarem também agindo com menores. E o fato de ser menor, a gente sabe da criminalização existente, que às vezes você não pegando ele num estado flagrancial, você não tem como deixá-lo custodiado, nada disso. Então é também fator complicador. Muito bem, está a reportagem e a região tem acompanhado, perplexa, uma sucessão de casos de latrocínios, de homicídios, casos trágicos, gravíssimos, e parece que está faltando policiamento, enfim, está faltando política de segurança para a nossa região. E nesse sentido, deputado Márcio França, muito bom dia, muito obrigado pela sua presença. Um fato como esse, a morte de um turista canadense, enfim, às vésperas de uma Copa do Mundo, a nossa região deve receber 2 ou 3 seleções para a Copa do Mundo. Enfim, a repercussão de tudo isso. O que está faltando, afinal, para a nossa segurança, para que tenhamos um pouco mais de tranquilidade aqui na nossa região metropolitana? Bom dia, obrigado pela presença. Bom dia. Olha, difícil você falar um só fator, né? Claro que você podia falar que falta policial, talvez, mas os policiais não vão conseguir estar em todos os lugares, todos os tempos, né? Quer dizer, então, uma coisa é certa, você tem uma sociedade com problemas graves, né? Com uma falta de controle na juventude em especial, não sei se uma coisa familiar, uma coisa de espiritualidade, mas é impressionante o grau de agressividade, né? Que alguns meninos demonstram, às vezes por coisas bestas, né? Esse sentimento de você atirar nas pessoas, ainda que sem reação,
não é uma coisa normal, né? Parece que há um certo desprezo pela vida. Desprezo pela vida, enfim. Mas algumas coisas podiam ser evitadas, por exemplo, você manter, nesse trecho aí da Manuel da Nóbrega, por exemplo, tem 3 presídios para o lado direito, né? E tem os bairros da área continental de São Vicente para o lado esquerdo, né? Então, são 3 grandes bairros. Poderíamos ter ali, pelo menos nos finais de semana, viaturas mais paradas nesse trecho, né? Sim. É onde a pessoa tem mais facilidade de poder correr para um lado, correr para o outro, mas também você não pode nem dizer que as pessoas são dali, daquele bairro, né? Claro. Porque a pessoa pode simplesmente entrar para dentro ali, para outro lugar. E, embora... Ou mesmo aqui na Anchieta, em Cubatão, quer dizer, nas cotas. Nas cotas. Você, ali ontem, o governador ainda anunciou que São Paulo reduziu de 37 homicídios para 10 homicídios por mês, o que dá um número que é um dos melhores padrões do Brasil. Mas não adianta você falar tudo isso quando você está com 2 casos concretos um dia antes. E considere do médico que a semana passada também foi barbaramente assassinado aqui junto ali ao hospital. Há uma coisa que eu reputo como importante. Primeiro, a questão das drogas relacionadas em especial ao crack. O Brasil já é hoje o principal consumidor de crack do mundo, né? O crack é uma droga produzida a partir de ervas que não se fabricam, não se plantam no Brasil. Então isso está vindo de fora para dentro, né? E naturalmente as armas também. E esse controle, portanto, das fronteiras brasileiras, talvez fosse o efetivo mais drástico e mais seguro para se investir. Porque quando depois que entrou a droga, depois que entrou a arma, aí isso pulverizado para todos os lados, é muito difícil você conseguir controlar. São os 2 inimigos da pátria, né? É verdade. O contrabando de armas e o tráfico de drogas, como dizia muito bem o cientista político e querido amigo Aloysio Azevedo. Agora, Rodolfo Amaral, bom dia, obrigado pela presença. Como é que você está acompanhando essa situação toda? Com preocupação, certamente. Bom dia, Chico, bom dia, deputado, bom dia, telespectador, bom dia, Paula. Chico, eu tenho dito com frequência que se a gente não for na origem do problema, claro, também não existe só uma origem, mas eu vou dar um indicador aqui que é absolutamente assustador e assustador há mais de 15 anos. No Brasil nascem por ano mais de 1.200.000 crianças, filhas ou filhas de mães com idade de 10 a 19 anos, que é a chamada gravidez precoce. 150 mil no estado de São Paulo e 5.200 na Baixada Santista. Ou seja, a cada 10 anos, nós temos uma cidade de São Paulo, na faixa etária de 10 anos de idade, sendo criados por mães com faixa etária de 10 a 19 anos, que, por melhor que sejam as condições financeiras dessa mãe, certo? Ela terá dificuldades emocionais, intelectuais, enfim, para dar a criação adequada para os seus filhos. Então, a multiplicação desse problema, eu creio que vem numa velocidade assustadora e pelo menos esse aspecto deveria ser combatido. Aliás, eu espero que esse assunto seja debate de uma discussão nacional aí, dentro do programa dos candidatos. Planejamento familiar. Com relação à questão de recursos, que toda hora se fala em investimento, vou aproveitar até a presença do deputado Márcio Francio, e provavelmente nós vamos discutir aqui um pouco sobre o estado de Pernambuco, em função da candidatura aí, à presidência da República do Eduardo Campos. Mas para você ter uma ideia, o estado de São Paulo, entre Secretaria de Segurança Pública e Secretaria de Administração Penitenciária, disponibiliza aí por ano, quer dizer, tem um custeio da ordem de 17 bilhões de reais. É mais do que toda a arrecadação do estado de Pernambuco. Quer dizer, então não adianta ficar só construindo cadeia, fazendo esse tipo de investimento, porque o investimento para mim vem na origem. Muito bem. Deputado, estamos nos aproximando das eleições gerais de outubro, né? E um dos temas mais impactantes desse noticiário político é exatamente a sucessão em São Paulo.
E, nesse aspecto, a aliança do PSB, o partido que o senhor preside, com o PSDB do governador Geraldo Alckmin, está aí na pauta das discussões. Há um impasse, digamos assim, entre o PSB e a Rede Sustentabilidade com relação a São Paulo. A Rede defende candidatura própria, como se sabe, e o PSB, majoritariamente, defende aliança com o governador Geraldo Alckmin. E, nesse caso, o senhor é considerado favorito para ser o candidato a vice-governador do governador Alckmin. Como andam essas negociações, afinal de contas? A gente lê muita coisa no jornal, o senhor anda conversando muito, concedendo muita entrevista, enfim, está tentando, de qualquer forma, contornar aí a Rede Sustentabilidade. O senhor está enredado aí pela turma da Rede? Não, assim, primeiro você tem que lembrar o histórico, né? A Rede, através da Marina, filiou no nosso partido no último dia que permitia as filiações, naquele sábado, né? 7 de outubro, se não me engano, 8 de outubro, né? Então, quando eles filiaram umas 100, 200 pessoas no Brasil todo. Sim. Mas eles também trouxeram um símbolo, que é a própria Marina. Claro. A Marina é um símbolo. Ela teve 20 milhões de votos, enfim. E quando ela filiou, ela trouxe o símbolo dessa coisa da novidade. E ela gostaria, ela e a Rede, que nós tivéssemos candidaturas de novidades em todos os lugares do Brasil. Tem uma certa lógica, já que nós vamos ser a novidade nacional, sim, teríamos que ter candidaturas de novidade em todos os estados do Brasil. Essa tese tem como pressuposto que as pessoas votarão por novidades em todos os lugares, entendeu? Como se fosse um movimento que surge a partir da internet, que as pessoas não votariam em candidatos que têm reeleição, etc., que é um movimento que existe, mas que, na minha avaliação, ele assim, eu me lembro de ter dito para o Garotinho, quando ele era nosso candidato a presidente da República, eu coordenava a campanha, e eu dizia para ele: Garotinho, escolhe os adversários, porque se você for brigar com todos os adversários juntos e ao mesmo tempo, é provável que você seja derrotado. Na época ele queria brigar com os bancos, a Igreja Católica e a Rede Globo. Eu digo, você escolhe um por vez, pelo menos, porque se você brigar com os três juntos, a gente não vai conseguir aguentar esse negócio, entendeu? Então, tudo peso pesado, né? Então eu digo assim, Marina, eu estou de acordo que a gente deveria ter candidatura própria em todos os estados, mas nós não temos acúmulo ainda para termos essa candidatura nesse instante em todos os estados. Porque uma candidatura a governador nos 27 estados demandaria que vocês tivessem entrado no partido há um ano atrás, que nós tivéssemos nos preparado para isso. E ela é sensível a essa argumentação? Ela é sensível. É que também você precisa compreender que ela precisa produzir um discurso também interno para o público dela, que se sente contrariado. Se sentiu contrariado quando ela filiou com a gente. Porque achou que ela vinha com um discurso que todo mundo não era bom. Como é que de repente você filia num partido de um que está lá já existente, não é? E depois ela também, esse mesmo público fala, poxa, agora só faltava essa. Vocês querem apoiar os que já estão aí, né? Os que já são governadores, enfim. Eu tenho dito a eles que a nossa estratégia principal deve priorizar a eleição presidencial. O nosso candidato será o Eduardo. Nós achamos que o Eduardo chegará ao segundo turno. Há um argumento que ninguém nunca consegue tirar de mim. Mesmo ela, na hora que eu falei, eu digo, você enxerga uma eleição onde a Dilma não irá para o segundo turno? Não, ela não enxerga. Ninguém enxerga esse cenário, né? Como possível, claro. Sim. Possível tudo é, mas não é provável, vamos dizer assim, né? Tá. E você enxerga um cenário onde o Geraldo Alckmin não estará no segundo turno? Também ninguém consegue enxergar esse cenário, né? Ora, se o candidato aqui em São Paulo, as três forças principais que concorrem com o Geraldo, que é o Padilha do PT, o Scarfe do PMDB e o Kassab do PSD, se esses três já estão com a Dilma, significa que no segundo turno, se nós formos para o segundo turno contra a Dilma, em São Paulo nós estaremos com o Geraldo. Haverá um X de cruzamento, porque não há hipótese, só tem o Geraldo e do outro lado haverá um dos três que está com a Dilma. Então, quer dizer, nós vamos ter que nos acostumar com a ideia de que nós não ganharemos a eleição numa grande revolução, compreende? Nós vamos ter que transitar por dentro de pessoas que já têm uma tradição eleitoral e que fazem governos que têm uma aprovação. É claro que você gostaria que, eu acho que todo governador, não é? O governador Geraldo é um homem íntegro, gostaria de poder ter 90% de aprovação.
Mas não é simples você ter uma aprovação desse tamanho num estado complexo como São Paulo. Eu acho que, estrategicamente, para nós, o apoio ao governador e, eventualmente, estar na chapa com ele é importante para a eleição do Eduardo. Rodolfo Amaral. Deputado, seguindo essa mesma linha de raciocínio, se esse cenário que o senhor desenhou ocorrer, talvez ocorra aí uma contradição de discurso, porque, como o senhor mesmo disse, uma boa parcela da população vive aí pregando mudanças, novidades. E, de um lado, o Eduardo Campos, em âmbito federal, será uma novidade. O mesmo não acontecerá com o governador Alckmin aqui em São Paulo. Como é que o senhor vai ficar sendo vice nessa linha de frente com dois discursos diferentes, o da novidade ou da experiência? É lastreado. Essa tese que você levanta é o que dá suporte à tese da Marina. Ou seja, vamos fazer novidade em todos os lugares. Eu digo o seguinte, nós temos que acumular. Não existe revoluções partindo do nada. Nós já temos um grande empreendimento, um grande desafio em ousar disputar a presidência da República com uma candidatura viável, com dois partidos pequenos, né, contra os dois grandes partidos, PSDB e PT. Ora, se nós já temos esse grande desafio, vamos concentrar nesse. Porque, lembre-se, nós estamos falando de São Paulo, mas nós estamos junto com o PSDB em vários estados, 15 ou 16. Significa dizer que se a gente tiver que romper em todos, para poder ser novidade em todos, nós teremos candidaturas possivelmente frágeis em todos os lugares. Isso costuma arrastar para trás a chapa. Porque essa história das grandes novidades, eu vou dar um exemplo porque aconteceu agora recentemente. A deputada Luísa Erundina seria uma novidade? Eu acho que não. A Luísa é minha amiga, uma mulher séria, seríssima, né? Mas ela tem 80 anos. É verdade. Ela está na vida pública há 40 anos. Quer dizer, ela é um nome conhecido já. Já foi prefeita de São Paulo. Ela não é uma novidade, entendeu? Nem o Walter Feldman, que está a vida inteira na política, né? Então, talvez de todas essas novidades eu fosse mais novidade que eles, porque pelo menos estadualmente eu não sou tão conhecido quanto os outros, né? E aliás, é uma das teses da Marina, então sai candidato você a governador. E tudo bem, eu gostaria, mas eu acho que eu não tenho acúmulo para isso. Eu estou disposto a debater o assunto, mas eu vou mencionar aqui porque vale a reflexão da analogia. Há 2 semanas atrás, houve uma eleição extemporânea em Santana do Parnaíba, uma cidade importante aqui da Grande São Paulo, cidade com grandes condomínios, enfim. E ali nós tínhamos um partido organizado, já teve prefeitura, vice-prefeitura e tal, e o favorito era um sujeito do PSDB. Ele foi cassado prefeito do PSDB, o filho dele, que era do PSDB, saiu candidato como favorito. E tinha um adversário, que era do DEM, que era um ex-prefeito, junto com o PT e tudo mais. E tinham mais 2 outros candidatos. E nós, embalados nessa história de que novidade, o nosso rapaz de lá, Pedro Mori, falou, não, vamos lançar um candidato, colar na Marina. A Marina teve 20 e poucos % dos votos na cidade. Vamos colar nela, espalhar cartaz e tal, e as pessoas então vão votar nessa novidade. Lançou uma pessoa lá, desconhecida, um advogado, uma pessoa correta para ser candidata a prefeito. Teve 3,3% dos votos. Ou seja, quem ganhou foi aquele que era favorito. E acontece o seguinte, os favoritos são favoritos. São favoritos por alguma razão, né? Por alguma razão. Quer dizer, então essa história de que as pessoas querem grandes novidades, ele tem um limite. As pessoas querem uma novidade se houver uma insatisfação e se houver uma novidade consistente, compreendeu? Sim. Com experiência, que tenha que demonstre que as pessoas, especialmente da classe C, que hoje são 54% da população, que eles não perderão um pouco que eles conseguiram subir nessa escadinha econômica. Agora, se a pessoa achar que essa novidade é uma maluquice, ela também fala, meu amigo, isso aí depois no final dá confusão. E essa confusão é sobre mim que ela vem. Porque vem inflação, vem aumento de ônibus. É só você olhar aqui em volta da região e ver as novidades, né? E ver que novidades, às vezes, se tornam desastres de novidades, né? Quer dizer, as novidades são boas quando elas são preparadas, quando elas têm... E é bom que tenha novidade, é bom que tenha reciclagem de poder. Mas se você não sentir um pouco de consistência, o eleitor, ele reflui. Às vezes não, às vezes ele aposta na novidade, né? E tomara, né, que a gente possa ter isso nacionalmente, que vai causar um certo constrangimento,
Pode ser que sim, mas tem que ser explicado. Na minha visão, o governador Geraldo Alckmin tem aprovação de 56% da população. A Dilma tem aprovação de 39%. Essa diferença de 20 pontos aí praticamente entre uma aprovação e outra faz toda a diferença. Porque no padrão abaixo de 40 pontos de aprovação, resulta numa reeleição abaixo de 1%. Sim. E num padrão acima de 55% de aprovação, resulta numa reeleição acima de 90%. Então é nessa faixa aqui que você está mexendo. O Geraldo, no interior, nos centros... Não, onde é que o governador tem mais dificuldade? Nas regiões metropolitanas mais densas. Sim. Justamente por violência, transporte, mobilidade. Mas se for, por exemplo, em Franca, em Tatuí, em Sertãozinho, em Ribeirão Preto, ele dá 60, 70 pontos de aprovação lá, né? E uma reeleição tranquila. E aqui mesmo no litoral. E mesmo aqui no litoral, né? Com grandes obras, inclusive, né? É verdade. Rodolfo Amaral. Deputado, o pré-candidato Eduardo Campos sustenta, em parte, e seus aliados, a sua candidatura, inclusive em função dos elevados índices de aprovação que ele teve no governo em Pernambuco. Agora, os adversários, em época de campanha, sempre procuram desmerecer aí os seus concorrentes. Claro. Como fizeram com a Dilma, disseram na época da campanha que ela conseguiu falir uma firma de 1,99 e tal, coisas do gênero. O Eduardo Campos é governador de um estado que tem menos de 10 milhões de habitantes. Verdade. Tem um terço da receita da capital paulista. Então, grandes feitos numa região dessa dimensão, me parecem que poderão os adversários questionar. Bom, mas você foi como se fosse presidente de uma microempresa e agora você quer, na verdade, dirigir uma multinacional. Qual vai ser o argumento que o partido vai ter para rebater esse tipo de desmerecimento que provavelmente virá no discurso e na campanha eleitoral? Deputado, o senhor responde no próximo bloco. Nós vamos para um rápido intervalo, voltamos já com o Jornal em Foque. Um pedacinho da França agora ilumina Santos. Deixe que ele ilumine sua vida. Ville de France, do Grupo Mendes. Mais um sucesso pronto para morar. Espaço, conforto e requinte para você viver todo o charme europeu. Com o melhor clima tropical e uma vista livre para o mar. Ville de France, o estilo das vilas europeias em plena cidade de Santos. Venha conhecer. A Unisanta, mais uma vez, entre as melhores universidades do país, pelo Guia do Estudante 2013 da Editora Abril. Na região, é a universidade com maior número de cursos avaliados pelo Guia do Estudante, com a excelente nota 4. A Unisanta foi incluída no seleto grupo de excelência do MEC, no qual estão apenas 9% de instituições de ensino superior do país. Todos os cursos da Unisanta com excelentes conceitos do MEC. Uma grande vitória pelo esforço de funcionários, professores, alunos, ex-alunos e diretores. Universidade Santa Cecília, excelência em educação. Você procura informação com credibilidade? Aos finais de semana você fica bem informado ao ler o jornal BocNews, semanário distribuído em residências, estabelecimentos e shoppings de Santos. E nas bancas de todo o litoral, pelo valor de apenas uma moeda. Além disso, durante a semana, você pode acompanhar as principais notícias da região no site bocnews.com e nas redes sociais, como o Facebook. Agora você fica sempre bem informado. Jornal BocNews, gostoso de ler e bom de negócios. Vem aí a maior cobertura dos desfiles da região. Santa Cecília no Carnaval 2014. É folia pra valer. Muito bem, estamos de volta com o Jornal em Foque desta terça-feira, dia 10 de dezembro, e hoje recebendo com muito prazer o deputado federal, presidente estadual do PSB, Partido Socialista Brasileiro, Márcio França, e o colega jornalista, consultor econômico, Rodolfo Amaral, que deixou uma pergunta no bloco anterior a respeito dos riscos da candidatura Eduardo Campos, dele como candidato sofrer críticas pelo fato de ter sido apenas governador de Pernambuco. Primeiro ele não foi só governador de Pernambuco, né? Ele foi
deputado, foi ministro da Ciência e Tecnologia, foi quem implantou aquela história da transfusão. Sim. Enfim, tem várias outras passagens. Mas ele é moço e tem uma carreira moço. evidente, um currículo Agora, político. eu vou tentar responder por analogia, que eu acho que sempre facilita, né? Você sabe que eu gosto de cozinhar, né, Chico? Sim. Eu gosto de cozinhar. O prazer é cozinhar. Então, se você vai fazer um arroz para 4 pessoas, você usa 1 copo de arroz, 2 copos de água, tempero, enfim. Se for para 40 pessoas, 10 de arroz, 20 de água. Se for para 1.000 pessoas, 500 de arroz. Ou seja, a proporção é a mesma. O governo é governo. Você pode ser prefeito de uma cidade ou de um estado. A lógica de administração pública é a mesma. O que o Eduardo fez lá e que chamou a atenção das pessoas é o modelo do governo. Porque ele é o único que eu conheço, pelo menos, né, que implantou um sistema de meritocracia absoluta. Sim. Então, os salários são variáveis na segurança pública, na educação, na saúde. As pessoas atingem uma meta e essa meta remunera a mais, né? Varia de X até quase 2X a mais, né? E isso que chamou a atenção das pessoas. Aliás, diga-se de passagem que não é uma coisa dele. Isso veio do Gerdau. O Gerdau é que sugeriu essa implantação no Brasil. Diga-se de passagem, o Aécio também fez, lá em Minas. É o choque de gestão. Choque de gestão. Só que fez timidamente, como outros fizeram também, timidamente. E o Eduardo radicalizou nessa tese e o modelo de gestão acabou servindo de parâmetro muito superior de Pernambuco em termos de crescimento. Pernambuco cresceu 10% ao ano nos últimos anos, enquanto o Nordeste estagnou, cresceu pouco, e muito mais do que o país. Nas áreas de segurança, educação, saúde, todos os índices foram muito bons. Agora, Pernambuco não é um paraíso, né? Pernambuco está cheio de problema também, claro. Será que, deputado, o efeito Collor, veja, evidentemente não cabe aqui uma comparação, mas eu digo, pelo menos do ponto de vista do eleitor, sobretudo do Sudeste, quer dizer, um candidato cuja trajetória no Nordeste, jovem, que fala bem, com uma boa argumentação, enfim, isso não pode de alguma maneira também comprometer a campanha do governador Eduardo Campos? A imprensa sempre encontra um jeito de... O efeito Collor é o lado positivo. O Collor é um sujeito que, do nada, chegou à presidência da República. Era um governador de um estado pequenininho, de Alagoas, inexpressivo, que montou um partido que não existia, né, e que ganhou a eleição presidencial, e ganhou em São Paulo, inclusive, né? Eu estou convencido que acontecerá, de certa forma, nessa primeira fase, o tal efeito Collor. Só que a diferença é que Eduardo tem um lastro, né? Ele vem de uma família hiper tradicional na política. O avô dele, doutor Arraes, que foi meu grande comandante, não é, na política, foi governador 3 vezes, foi cassado, foi exilado, tem uma longa trajetória na política da esquerda, tem um passado, né, pessoal muito bonito, de histórias, ele pessoalmente, com a esposa, uma convivência familiar muito bonita, com 4 filhos, vai nascer um outro filho agora em fevereiro, quer dizer, um jovem com um perfil de esquerda. E acho que talvez sirva para essa primeira fase, ou seja, ao contrário do que dizem, São Paulo não é discriminatório, tanto não é que votou no Collor. Ou seja, a gente sempre foi meio apto a receber alterações e mudanças. Sim. E essa história de que não se vota em nordestino não é verdade, porque a gente votou, quer dizer, São Paulo votou no Collor. Embora o Collor não fosse... E foi uma das mudanças que não deu certo, né? E depois São Paulo votou no Lula, né? O Lula teve belas votações aqui, embora fosse pernambucano. Quer dizer, então, dessa vez, para nossa sorte, que eu falo do Eduardo, é a primeira vez que nós não teremos um candidato paulista na disputa. E só por isso o Eduardo vai ganhar a eleição. Porque se nós tivéssemos um candidato paulista, possivelmente nós não teríamos força, porque o Brasil se divide em 4 grandes grupos. O Nordeste é 36 milhões de votos, Rio e Minas é 25, o restante do país é 40 e São Paulo é 34. É isso aqui, é o Brasil, né? São Paulo equivale ao Nordeste. Então, quer dizer, se nós tivéssemos um candidato em São Paulo, nós não teríamos como entrar aqui em São Paulo. Mas com a facilidade de não termos um candidato em São Paulo, a nossa disputa é a seguinte: o eleitor que não quer votar no PT, ou porque não gosta do PT, ou porque está cansado da Dilma, ou porque não, enfim, a história de mensalão, o cara não quer o PT, por algum motivo. Ele tem que escolher. E na prateleira não tem 20 produtos, só tem 2 produtos. Ou vota no Eduardo, ou vota no Aécio.
Claro que o Aécio seria o grande favorito em São Paulo, porque o PSDB governa aqui, o PSDB é mais próximo de Minas aqui. Sim, lógico. Mas a minha intuição é que o jeito do Aécio, o comportamento dele, pessoal, o jeito dele falar, a atitude da vida dele, não combina muito com São Paulo. São Paulo gosta do jeito do Eduardo, dessa coisa assim de ser aplicado, acordar cedo, trabalhador, um filho, casado, meritocracia. Eu acho que ele combina. E tanto é verdade que, de certa forma, o governador Geraldo tem essa simpatia pelo Eduardo, né? Pela proximidade do comportamento dos dois, e isso é que apavora o Aécio. Então, são apostas. Né? Tanto que o Aécio disse que se ganhar em São Paulo, ganha eleição. E ele tem razão. E ele vai se empenhar para ganhar em São Paulo. Rodolfo Amaral. Deputado, eu faço campanha política há 28 anos e a gente sabe o quanto é difícil vencer candidato da situação. Claro. Trabalhar contra a máquina, contra a estrutura da máquina pública, principalmente em âmbito federal, não é nada fácil. Quando a gente vai discutir questão de temperatura, a gente tem usado muito aquele termo de sensação térmica, né, para definir aí a temperatura. Quando a gente fala do desenvolvimento do PT nesses 10 anos de governo, a sensação política que se tem é de que ocorreram grandes avanços. Eu trouxe alguns dados comparativos, só para que a gente tenha a dimensão exata do que ocorreu. Em 10 anos, o PIB, em termos reais, cresceu 66,5%. A receita corrente líquida do governo federal cresceu 64,2%, portanto, bem próxima à consequência do PIB. E o salário mínimo, 73%. Em contrapartida, nós pagamos 2 trilhões de juros da dívida pública e a dívida pública da União cresceu em 2 trilhões. Quer dizer, como passar para a opinião pública informações desta natureza técnica para dizer à sociedade, olha, nós não estamos tão bem assim quanto pintam os marqueteiros do governo. Vai ser fácil fazer isso? Não, claro que não. O PT tem muitos méritos. Né? Primeiro que é o maior partido do Brasil, e é inegável isso, um partido organizado, elegeu um gênio da intuição política, né? Um sobrevivente da intuição, um homem simples que se elegeu presidente da República. É um troço que não é qualquer coisa, não acontece 1000 vezes, né? Mas eu acho que há um sentimento que, refletido nas pesquisas, de que as pessoas, com relação à presidente Dilma, sentem nela certo esgotamento. Não sei se os programas de comediantes que começam a brincar com esse jeito dela, de estressada, meio Aracide Almeida, que, sabe, é brava com tudo, sem paciência para nada. Ela tem um jeito assim que parece que não está gostando do que está fazendo. E as pessoas percebem, e acho eu. O Lula tinha esse ingrediente de passar uma imagem sempre positiva. Um grande comunicador. Né? O Lula é um grande por exemplo, olha, pré-sal, acabou o pré-sal, começa a Copa do Mundo, Olimpíada, não sei o quê. Tá, quer dizer, você vivia sempre numa expectativa positiva. E política, assim como economia, o Rodolfo conhece bem isso, depende muito da expectativa. Claro. A expectativa é que arrasta a realidade. Se você tiver uma expectativa hoje de que você vai ficar doente amanhã, você já começa a ficar doente hoje. Compreendeu? É por isso que às sextas-feiras as pessoas ficam mais animadas. Porque está chegando o sábado, né? Quer dizer, perto do feriado, todo mundo, opa, vai chegar o feriado. Quer dizer, a expectativa. E o que acontece é que ela rompeu com essa expectativa. Ela produziu um efeito kryptonita, né? Que aqueles mais velhos como eu e você se lembram daquela pedrinha que tirava a energia do super-homem, né? A única pedrinha que tirava a energia. Ela conseguiu produzir uma coisa no país, no Congresso e tal, de desânimo. Que desânimo? Há um desânimo. A Petrobras deve hoje 200 bilhões. Você pode dever, mas você pode ter uma expectativa positiva. Quer dizer, os defeitos, os problemas vão continuar acontecendo. Mas tem coisas, nós não estamos nem tão mal que a gente tenha que se afogar num copo d'água, mas também não estamos tão bem que a gente possa achar que isso aqui está ótimo. Nós acabamos de ver a cena aqui da violência, acabamos de ver. Por que as pessoas têm que pagar de novo uma educação de qualidade, tem que ser privada? Por que as pessoas têm que ter um plano de saúde para poder sobreviver no país sem ter uma saúde mínima? Quer dizer, então é claro que tem algumas coisas que precisam ir para frente. E esse para frente, na minha cabeça,
não conseguirá ser feito por alguém que quer um rompimento. Porque o PSDB teve um ciclo importante, quer dizer, se você voltar no tempo, ditadura, o PMDB exerceu um papel importante que fincou a democracia, depois o PSDB fincou a estabilidade financeira e econômica, lei de responsabilidade fiscal, enfim, e depois o PT fincou uma ascensão social. São 3 fases importantes, mas sinceramente o país não acabou em junho com as manifestações. Quer dizer, o país exige uma outra coisa, uma nova coisa. A gente não sabe exatamente como ela é, mas certamente não é. Mas nem a população sabe. As pesquisas identificam que 2/3 dos entrevistados, portanto 2/3 dos eleitores, dos brasileiros, estão insatisfeitos com a condução dos destinos do país. Mas, por outro lado, votam na presidente. Porque é o que eles conhecem. Esse aspecto. É o que eles conhecem. O João Santana falou que é um problema de palavra, que eles estão insatisfeitos, não é? Eles querem mudança no governo e não de governo. O João Santana falou isso. Eu falo, não é verdade. Eles querem mudança de governo. As pessoas, eu não consigo encontrar nas pessoas que você convive alguém falando assim, olha, como está indo bem essa moça, né? Ela está animada, ela está jogando para cima, a gente está animado. A sensação que dá é que está todo mundo assim, sabe? Todo mundo, os ministros da República, que é um time fraquíssimo que ela tem lá, as pessoas não vão falar com ela de medo, de tanto que ela grita com as pessoas. Quer dizer, isso não pode, nós não podemos ter um país, a rigor, por mais anos, comandado desse jeito. Na minha visão, haverá uma alteração. E essa alteração passa por uma novidade que, no meu caso, eu enxergo no Eduardo. Deputado, voltando à questão do marketing, a gente não pode esquecer que na última eleição foi muito forte aquele terrorismo que se fez em cima da possibilidade de extinção do Bolsa Família. Tanto é que o candidato Aécio Neves tem falado, tem defendido de uma institucionalização, quase que colocando o Bolsa Família dentro da própria Constituição, de uma forma clara e objetiva, para que tais rumores não ocorram. Mas o PT, e tem seus méritos sim, e a questão de marketing deles é fantástica. Por exemplo, eles criaram o programa Minha Casa Minha Vida, que na verdade é o sistema financeiro da habitação como sempre existiu, desde 1964, quando foi criado o Banco Nacional da Habitação. É a mesma coisa com outro nome. Agora pegaram a Regina Casé, ela já está fazendo um comercial com cartãozinho na televisão, quer dizer, apontaram numa pessoa que tem um acesso, certo, nesse segmento social. Nesse segmento social. Quer dizer, então, estratégias de marketing, quer dizer, eles já estão em campanha permanente, certo? A própria, toda a campanha que é feita da Petrobras na televisão, se esquece do que está acontecendo de fato com a Petrobras neste momento, a falta de recursos para dar sequência à própria pressão. Enfim, mas como combater esse tipo de argumentação, esse tipo de populismo aí disfarçado, com um discurso mais sóbrio, que parece que vem Eduardo Campos, de um gestor mais eficiente? Como é que vai entrar esse contraponto aí na... Então, do mesmo jeito que eu falei há pouco da questão do antídoto, né, do veneno, o problema em relação ao PT é que eles têm um antídoto perfeito em relação ao PSDB. Porque o antídoto em relação ao PSDB é o seguinte: nós defendemos os mais pobres e o PSDB defende os mais ricos. Há um sentimento geral desse jeito que conseguiu se colocar ao longo dos anos, o que não é uma absoluta verdade. Tem gente do PSDB que tem super histórico de defender as pessoas mais humildes, enfim. Mas criou-se esse estigma. Agora, eles não têm esse mesmo antídoto quando fala Eduardo Campos. Porque Eduardo foi ministro do presidente Lula. E a origem do Eduardo é Pernambuco. A Dilma ganhou a eleição por 11 milhões de votos de diferença. 10 milhões e meio vieram do Nordeste. Só em Pernambuco foram 2 milhões e 600 de diferença. Pode ter certeza, ela não ganhará mais por essa diferença. Quem é de Nordeste, quem é da Paraíba, de Sergipe, de Alagoas, vai ouvir o Eduardo e vai se sentir muito mais representado na figura dele do que na figura dela. Então, na nossa visão, o voto mais, aquele chamado voto útil, o voto objetivo, que é o voto das pessoas que querem derrotar de alguma forma o PT,
acabará migrando para o Eduardo. Claro que tudo isso é tese. Você chega na eleição, dá outra coisa completamente diferente, né? Você pode errar totalmente. Mas o que eu estou falando tem lógica? Tem. Tanto tem lógica que tem um problema. O craque dos craques, que é o Lula, ele não tem nenhum problema em ir para a disputa contra o Aécio. Ele queria desde o começo que fosse Aécio contra Dilma. E queria o governador Eduardo Campos como vice da Dilma. Exatamente. Agora, quando ele perdeu a mão, quando o Eduardo virou candidato. Quando a Marina fez um movimento em direção ao Eduardo, a expressão que ele usou, bateu na mesa e gritou com as pessoas. Eu avisei que isso aqui ia dar problema, não sei o que e tal. Quer dizer, ele sabe, ele intui que há um risco grande de ter uma virada em função desse movimento. Deputado, peço sua licença, vamos para um rápido intervalo, voltamos em seguida com o Jornal em Foque. Um pedacinho da França agora ilumina Santos. Deixe que ele ilumine sua vida. Ville de France, do Grupo Mendes. Mais um sucesso pronto para morar. Espaço, conforto e requinte para você viver todo o charme europeu. Com o melhor clima tropical e uma vista livre para o mar. Ville de France, o estilo das vilas europeias em plena cidade de Santos. Venha conhecer. Excelência é ter tradição de mais de meio século. É ter a única mini refinaria de petróleo em operação do país. Excelência é ter um campus unificado e bem localizado. É estar entre as universidades mais procuradas por empresas, em busca de estagiários e recém-formados. Unisanta, Universidade do Grupo de Excelência, entre as 9% melhores do Brasil. Vestibular Universidade Santa Cecília. Inscreva-se já! O Jornal Boc News está mais perto de você. O semanário que tem na credibilidade a sua marca registrada está disponível em todas as bancas da Baixada Santista. É isso mesmo. Nas 9 cidades da região, você encontra opinião com credibilidade e informação de qualidade sempre aos finais de semana. E o melhor, pelo valor de apenas uma moeda. Peça o Boc News ao seu jornaleiro. Jornal Boc News. Gostoso de ler e bom de negócios. Santa Cecília TV. Os melhores programas, as melhores propostas. Tudo aqui. Saúde. Visão médica. Agora é com você. 40+. Santa Cecília TV. Um mundo de informação e entretenimento para você. Estamos de volta com o Jornal em Foque desta terça-feira, 10 de dezembro, e hoje recebendo com muito prazer o deputado federal Márcio França e colega jornalista e consultor econômico Rodolfo Amaral. Deputado, o Uriel Vilas Boas, que sempre participa, muito obrigado, Uriel, pela participação. Ele encaminha aqui um e-mail com diversas perguntas, inclusive uma delas o senhor já abordou, que é a questão da segurança pública em São Paulo, e se isso pode, de alguma maneira, comprometer a avaliação do governador Geraldo Alckmin. O senhor já abordou essa questão, mas ele coloca a chance do aposentado, deputado, ter um reajuste acima do percentual já divulgado. Será que isso será possível no ano eleitoral? Se depender do parlamento, sempre há a possibilidade, que o parlamento votará sempre dessa maneira. Mas aqui a presidente tem a meta fiscal dela e eu acho difícil ela mexer, está muito assustada, né? Os números da economia são muito ruins e ela está fazendo já um monte de maquiagem para poder fechar o número minimamente razoável. Está propondo um pacto antigastos? Não vai haver gastança neste ano eleitoral? Não, mas ninguém confia, ninguém acredita, porque ela errou demais já na economia, né? E ela recebe a orientação do Manteiga, que o Manteiga para ser, sei lá o que, conselheiro financeiro de uma empresa pequena, daria. Para ser ministro da Fazenda é um desastre, né? É um desastre. Ele errou em tudo. É impressionante, desde que o Meirelles saiu, ele não acerta uma, né? E pior que ele passa a sensação como se fosse tudo perfeitamente. Os números brasileiros são muito ruins, né? Para o ano que vem, se não tivesse um momento bom americano e chinês, a gente tinha a chance de ter uma grande fuga de capital, o que resulta, em última análise, num desemprego, né? Mas, enfim, acaba tendo sorte. Então, Uriel, eu não vejo perspectiva, não. Acho que o que pode acontecer é que os aposentados consigam, dos candidatos à presidência da República, um compromisso mais sério em relação a como é que você faz para repor para aquelas pessoas que se aposentaram com mais de um salário mínimo,
Porque você falou há pouco do aumento do salário mínimo, e é verdade. O aumento do salário mínimo foi importante, porque recuperou uma massa para um salário. Mas o problema é que favoreceu essas pessoas de um salário, mas desfavoreceu também as pessoas com mais salários. Então, quem ganhava 2, 3, 4, está ganhando 1, né? E nivelou todo mundo pelo 1. É preciso desconectar isso de novo. Para desconectar isso, tem que mexer nesse vínculo do salário mínimo, que não é também uma coisa fácil, porque na população você fala que vai mexer no salário mínimo, vai mexer no salário mínimo, vai diminuir o salário mínimo, né? Então, o que eu espero é que o debate presidencial dessa vez fique mais à altura dos brasileiros. A gente não passe a campanha inteira discutindo aborto, era o que dizia o Rodolfo, que se espera um debate de alto nível. A eleição passada foi assim, né? Foi assim, foi uma eleição sobre grande tema foi o costumes. O grande tema foi o aborto. Quer dizer, nós temos que mudar esse negócio para outra coisa. Ela tem que explicar para todo mundo o seguinte, como é que ela vai privatizar, por exemplo, os portos aqui da região, como ela está querendo privatizar, entregando para os armadores do Brasil, do mundo, que são 7, né, armadores do mundo todo, 4 que operam no Brasil, os terminais portuários daqui. Os trabalhadores daqui vão perder seus empregos, né, como já aconteceu. Os caminhoneiros, os tais caminhoneiros que são os vazieiros, aqueles caminhoneiros que são milhares, que trabalham com os contêineres vazios, já estão sem emprego. Já estão começando a criar problema porque não tem mais onde trabalhar. Então, ela tem que deixar claro isso, quer dizer, os candidatos têm que deixar claro o que vão fazer com a economia do país. Aliás, falando nisso, o Tribunal de Contas da União examina hoje o parecer contrário do Ministério Público a respeito das concorrências no Porto de Santos. Rodolfo Amaral. Eu queria até aproveitar. Já estamos nos limites, por favor. O embalo perguntar exatamente isso, porque todo dia que eu pego o jornal, deputado, parece que o saco de bondades em Brasília abriu de tal forma, porque vai ter dinheiro para tudo. Vai ter dinheiro para viaduto, para teleférico, para entrada da cidade, para duplicação de estradas. E na prática, o que a gente vê, por exemplo, aproveitando a questão do porto, é que, por exemplo, nos últimos 10 anos, a Codesp deixou de utilizar cerca de 1,5 bilhão de recursos que foram consignados no orçamento. E as companhias docas em todo o Brasil, 6 bilhões de reais. Ou seja, vende-se aquela ideia para a sociedade local de que tudo se resolverá amanhã e a gente sabe que não é assim. Isso? O senhor que é deputado, só acredita que esse dinheiro saia aí nesse ano eleitoral, já que a gente só vai ter 4 meses? Chance zero. Tudo uma grande fantasia, né, uma ilusão comandada por uma irresponsabilidade política do agente político que vem aqui e anuncia as coisas sem sabendo que é impossível acontecer. A União tem um orçamento e esse orçamento não vai desaparecer e nem vão desviar o dinheiro da Transnordestina para colocar aqui para fazer o recurso. Então, é um sonho e de verdade não vai acontecer. Aí está, portanto, o diagnóstico do deputado federal Márcio França, presidente estadual do Partido Socialista Brasileiro, a quem nós agradecemos muito a participação aqui no programa. Muito obrigado, deputado, mais uma vez aqui pela sua participação. Rodolfo Amaral, muito obrigado pela participação, nosso comentarista Rodolfo Amaral. Agradeço a Paula Paparelli, a toda a equipe, especialmente a você, telespectador, pela atenção, pela audiência, pelo carinho. Amanhã nós estaremos de volta em mais uma edição do Jornal em Foque a partir de 8h05. Mais uma vez, muito obrigado e até amanhã. Jornal em Foque. Apoio Miramar Empreendimentos Imobiliários. Inovando o futuro. Unisanta, Universidade do Grupo de Excelência do MEC. BocNews, o jornal gostoso de ler e bom de negócios.